Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Então, hoje, nosso assunto são as notas musicais. Vamos saber um pouquinho como que foi o surgimento das notas, quais são seus nomes. Então, vamos conhecer. Você sabe o nome das notas musicais? Provavelmente sim. É bem comum a gente escutar desde a infância, músicas com o nome das notas, então é algo bem frequente ao nosso conhecimento, né? Mas vamos ver então. São 7 as notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, ok? Elas podem aparecer de forma ascendente. Então, uma escala ascendente é uma escala que sobe, está subindo. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E também no modo descendente, quando está descendo, voltando. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, é bem interessante vocês estarem sabendo falar tanto do modo ascendente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, quanto do descendente, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Muito cuidado aqui com este Dó, que é a repetição do primeiro, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que faz com que muitas pessoas acabem afirmando que são 8 as notas musicais. Na verdade, as notas musicais são 7. Este Dó que a gente está repetindo é apenas um Dó mais agudo do que aquele primeiro que já foi falado. Então, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí, se eu continuar falando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu estou repetindo novamente as mesmas 7 notas, só que de uma forma ascendente, ou seja, estou deixando as notas mais agudas, estou subindo na minha sonoridade. Do modo descendente, a mesma coisa. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. São as mesmas 7 notas sendo repetidas novamente, só que como eu estou descendo, estão ficando mais graves. Ok? Mas vamos lá, vamos descobrir um pouquinho da história desses nomes. Por que as notas musicais possuem estes nomes? Por que será? Por que será que o Dó se chama Dó, Ré, o Ré se chama Ré, o Mi e assim por diante? Então vamos tentar entender um pouquinho disso. Até por volta do século V, as músicas eram transmitidas oralmente. Então vamos lá. Antigamente, as músicas não eram escritas. A gente ainda não tinha uma escrita musical como nós temos hoje. Então, naquela época, até por volta do século V, as músicas e o conhecimento era transmitido de maneira oral. Então, uma pessoa ensinava a outra, que ensinava a outra, que ensinava a outra. Então, um hábito familiar, uma cultura era passada, transmitida oralmente. Então, o pai ensinava o filho, ensinava o neto, e este neto ensinava seus filhos, ensinava os seus netos, e assim por diante, certo? Entre o século V e o VII é que começou a ser aperfeiçoado um sistema para orientar a altura do som. Então, veja bem, ainda é orientar a altura do som, não é uma precisão, não é marcar com precisão a altura do som. Então, até esta época, a gente ainda não tinha uma escrita precisa das notas. E estes sons que eram orientados eram escritos através de sinais. O que eram estes sinais? Estes sinais eram os chamados neumas. Então, neuma do latim, uma palavra do latim, que significa sinal. Então, esses neumas
eram sinais colocados sobre a escrita, a música, e aí tinha uma orientação de altura aproximada de como eles deveriam cantar aquela música. Então, olha lá, os neumas davam apenas uma ideia aproximada, ok? Da melodia, não havia precisão das alturas. Então, os neumas são esses pequenos sinais aqui. Estão vendo esses sinaizinhos colocados sobre a escrita, sobre a letra da música? Pois é. Então, os neumas têm alguns sinais que estão no modo um risquinho assim para cima, ascendente, tem outros que estão já com uma voltinha, e isso tudo fazia com que aqueles músicos da época entendessem qual era a intenção daquela música, daquela parte da música. Então, se eu deveria cantar direto, subindo, ou se eu deveria fazer uma voz indo e voltando ao mesmo tom. Então, era apenas uma orientação, certo? Não havia uma precisão, uma nota certa. Isto é um do, isto é um ré, isto é um mi. Ainda não, nesta época, não, ok? Então, olha lá, a escrita como começou através dos neumas. Então, por volta ali do século IX, ainda era utilizado esses neumas. Então, veja os vários tipos que existiam. E depois, mais para frente, nós podemos observar já uma modificação da escrita com as notinhas já quadriculadas, que eram chamadas de punctums, né? E aí ainda não é essa forma arredondada como nós conhecemos hoje. Esses punctos são assim, neste formato, devido à escrita que eles possuíam na época, que era a pena, né? Então, para eles era muito mais fácil você pegar a tinta e encostar no papiro, ali nos papéis que eles tinham da época, do que ficar desenhando, fazendo formato de bolinhas. Essas bolinhas, essa escrita arredondada já é uma notação mais moderna, né? Como nós já vemos na nossa atualidade, ok? Então, vamos falar agora sobre o Guido d'Arezzo. Então, o Guido d'Arezzo foi um monge italiano. Ele viveu no período de 992 a 1050 e ele foi de extrema importância para a história da música, porque foi ele quem batizou as notas musicais. Então, foi ele que resolveu dar nome às alturas, porque até então não tinham nome essas alturas. Eles cantavam, mas sem dar um nome específico para cada som. Então, o Guido resolveu fazer isso, porque ele era um professor e para ele ensinar aquele coral ao qual ele regia, desde crianças até adultos, então ele precisava ter meios para facilitar o seu ensino. Foi quando ele teve a ideia, então, de dar nomes às alturas. Então, como ele fez isso? Ele utilizou um hino a São João Batista, que era um hino que eles cantavam com muita frequência, como até um aquecimento vocal, e ele pegou as primeiras sílabas de cada verso daquele hino. Então, ele utilizou a primeira sílaba de cada verso. Olha lá como ele fez. A primeira notinha que ele circulou, a primeira sílaba, ut. Opa, mas ut não é nossa primeira nota musical? Calma lá, gente, chega aí nessa explicação. Então, nós temos ali, ó, ut, nosso primeiro verso. Depois nós temos o ré, ressonare, olha lá. Depois, mira, mi. Depois, famule, fá. Sol,
vem de solve. Depois labi, é a nossa nota lá. E o si vem do Sankt Johannes, São João, ok? Sankt Johannes. Então, ele utilizou a sílaba inicial de cada verso. Então, olha lá, foi no século XI que o Guido d'Arezzo fez isso. Ele utilizou as sílabas iniciais do hino a São João Batista para dar o nome às notas musicais. E aí está o texto em latim, para vocês verem: ut quent laxis, ressonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve pollut, labii reatum, Sankt Johannes. Certo? Então, ele utilizou as primeiras sílabas de cada um desses versos para dar o nome às nossas notas musicais. E a tradução: para que teus grandes servos possam ressoar claramente a maravilha dos teus feitos, limpe nossos lábios impuros, ó São João. Uma tradução aproximada do que está escrito aí em latim, ok? Então, olha lá, com o passar do tempo, aí esse sistema do Guido sofreu algumas alterações. Então, essa nota ut foi substituída com o passar do tempo para a nota do. Por quê? Para facilitar o canto. Porque imagina você cantando, repetindo as notas, falando ut. Vamos pegar o do aqui, ó. Do. Aí, vamos substituir este do pelo ut. Ut, ré, mi, fá, sol, lá, si, ut. Então, esse ut acaba atrapalhando um pouco na maneira como a gente canta, como a gente pode fazer essa sonoridade dessa nota. Então, um outro músico chamado Giuseppe Doni, um músico italiano também, resolveu substituir esse ut por uma outra sílaba que tivesse uma vogal no final. E então ele escolheu o do, provavelmente utilizando do seu sobrenome, a sílaba do seu sobrenome, Doni. Então ele utilizou a primeira sílaba do, e aí substituiu o ut, ficando as nossas 7 notas musicais como conhecemos até hoje. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Ele soa melhor, porque eu tenho uma vogal que eu posso estar aproveitando para fazer a sonoridade, ok? E aí temos nosso do, ré, mi, fá, sol, lá, si, tão conhecido, e então tá aí explicado para vocês como é que surge o nome das notas musicais, ok? Eu sugiro a vocês que repitam várias e várias vezes do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, e si, lá, sol, fá, mi, ré, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, e façam também brincadeiras aí mentais com o nome das notas. Escolhe uma nota, por exemplo, ré, e você tem que responder qual é a que vem antes, qual é a que vem depois. Então, por exemplo, pensei no ré, quem vem antes? Do, depois, mi, pensa numa outra, fá, escolhe a nota fá, quem vem antes? Mi, quem vem depois? Sol. E faz isso com todas, que é um bom exercício que vai ajudar bastante na hora da leitura musical, na pauta, ok? Um grande abraço para vocês e até mais!